A água gelada da pia castigava minhas mãos, já mergulhadas até os pulsos, quando a voz dela cortou o silêncio da cozinha. 68 anos, e a senhora ainda não percebeu que não é dona de mais nada aqui, Dona Alice. O escárnio era puro, um veneno destilado com a precisão que só a convivência diária consegue aprimorar. Fabiana estava encostada no balcão de mármore. O mesmo mármore que eu escolhi anos atrás, quando esta casa foi reformada, e o respeito ainda morava entre estas paredes. Com as unhas impecáveis, vermelhas como gotas de sangue, ela deslizava o dedo pela tela do celular, indiferente, enquanto eu me debruçava sobre as panelas da refeição que ela mal tocara. A gordura teimava nos tachos, incrustada como acontece quando a comida queima esquecida no fogo, enquanto a família come sem pensar em quem irá limpar a sujeira. Minhas mãos, um mapa de rugas e trabalho de uma vida inteira, ardiam sob o efeito do detergente barato. Até nisso economizavam agora. Há 3 anos, eu ainda podia fazer as compras, escolher a marca do sabão, do amaciante. Agora, Fabiana comprava tudo. Sempre a versão mais barata para o que era meu e a mais cara para si mesma. Eu não respondi. Havia aprendido que o silêncio, por vezes, é a única armadura que nos resta. Continuei a esfregar, sentindo a artrite latejar nos dedos inchados, enquanto ela prosseguia, atirando palavras como se fossem pedras. Precisamos do seu quarto, sabe? A Sofia está crescendo, precisa de um closet decente. A senhora entende, não é? Uma mulher na sua idade não precisa de tanto espaço. Meu quarto. Aquele cubículo nos fundos, sem janelas, onde mal cabia a cama de solteiro e o velho guarda-roupa. O refúgio para o qual fui empurrada há 3 anos, quando meu Alberto se foi e Rodrigo trouxe Fabiana para reinar nesta casa. O antigo depósito, onde guardávamos enfeites de Natal e malas velhas, era agora onde eu dormia, onde chorava em silêncio para não ser ouvida, onde acordava sufocada pela falta de ventilação. Esta casa, a casa que ajudei a erguer com o dinheiro das noivas que vesti, costurando madrugadas adentro, enquanto meu marido construía a empresa com as próprias mãos. Lembro-me de quando vimos o terreno pela primeira vez, eu e Alberto, num sábado de sol com Rodrigo, então com 10 anos, a correr pelo campo vazio, imaginando o seu quarto, o quintal. Alberto abraçou-me e disse: É aqui que vamos envelhecer juntos, Alice. É aqui que veremos os nossos netos crescer. Cada tijolo aqui guarda um pouco do meu suor, do meu sono, dos meus sonhos. Cada divisão guarda memórias de um filho que me olhava com amor, e não com esta indiferença gélida que dói mais que uma bofetada. Memórias do seu grito: Mãe! Assim que abria a porta, da sua voz de menino a contar-me as novidades do dia, das suas chamadas da faculdade, só para ouvir a minha voz. Estamos pensando em inscrevê-la naquele lar para idosos em Guarulhos, continuou ela, o tom casual, como se estivesse a decidir o menu do jantar. É um lugar ótimo, tem atividades, outras pessoas da sua idade. A senhora vai adaptar-se. Lar para idosos. As palavras soaram como uma sentença de morte. Virei-me devagar, enxugando as mãos no pano de prato puído, e encarei-a. Fabiana, 35 anos, cabelos alisados, roupas de marca que meu filho pagava com o dinheiro da empresa que eu sabia, afundava a cada dia. Ela sustentou o meu olhar com um desprezo mal disfarçado de preocupação. E o Rodrigo sabe disso? Perguntei, a voz mais firme do que eu esperava. Ela riu. Um riso curto, seco. Rodrigo concorda comigo em tudo, Dona Alice. Na verdade, a ideia foi dele. Só não tem coragem de lhe dizer. Meu filho, meu Rodrigo. O menino que embalei nas noites de cólica, que carreguei às costas quando partiu o braço.
que chorou no meu colo quando o pai morreu. Aquele homem de 42 anos que agora não tinha coragem sequer de me olhar nos olhos. Como se invocado pelo pensamento, Rodrigo entrou na cozinha. Trazia o terno amassado, a gravata frouxa e o rosto de um homem vencido, de alguém que carrega o fardo de uma covardia que ainda não assumiu. Evitou o meu olhar, como sempre. Mãe, começou ele, e eu já sabia o que viria. Nós precisamos conversar. Sobre me mandar para um asilo, cortei. Vi-o encolher-se. A sua esposa já me informou. Fabiana intrometeu-se no impaciente. Lar para idosos, não asilo. É diferente. É a mesma coisa quando se está a ser expulsa da própria casa, respondi, sentindo algo quebrar-se dentro de mim. Da casa que eu ajudei a comprar, Rodrigo? Ou você já se esqueceu? Ele finalmente me encarou, e o que vi naqueles olhos gelou-me a alma. Não era raiva, nem crueldade. Era apenas vazio. O vazio de quem olha para um problema a ser resolvido, para um móvel velho a ser descartado. Mãe, você tem que entender a nossa situação, disse ele, a voz cansada, fraca. A Sofia precisa daquele quarto. Ela está ficando grande, dividindo o espaço com o Pietro. E eu não tenho condições de comprar uma casa maior agora. Os negócios não vão bem. Melhor para você é o que quer dizer, interrompi, a voz a tremer. Dei um passo na sua direção e ele recuou, como se tivesse medo de mim. De repente, uma centelha de emoção cruzou aquele rosto apático. O que eu era antes, mãe? O filho perfeito? O herdeiro que ia realizar os sonhos de todo o mundo, menos os dele? Você era o meu filho, respondi, sentindo as lágrimas arderem nos meus olhos. O menino que me abraçava quando eu chegava cansada. O rapaz que me trazia flores no Dia das Mães, mesmo sem dinheiro. O homem que chorou no meu ombro quando o seu pai morreu e me prometeu que nunca me deixaria sozinha. Você se lembra disso, Rodrigo? Você se lembra do que me prometeu? Ele abriu a boca, mas não disse nada. Vi a luta a desenrolar-se dentro dele, a consciência a batalhar contra o que quer que Fabiana tivesse plantado na sua mente. Olhe o respeito, sibilou ela, aproximando-se. Você está na casa do meu marido, a comer a comida que nós pagamos. Se não quer ir para o lar, então encontre outro lugar para morar. O silêncio que se seguiu foi tão denso que eu podia sentir o seu peso nos meus ombros. Rodrigo não disse nada. Não me defendeu. Apenas ficou ali, parado, um espectador na demolição da sua própria mãe. E foi nesse preciso instante que algo se partiu e se refez dentro de mim. Não era ódio o que eu sentia, nem mesmo tristeza. Era uma clareza, fria, cortante, como se um nevoeiro que me toldava a visão há anos se tivesse dissipado de repente. Está bem, eu disse, com uma calma que o surpreendeu. Eu vou embora. Rodrigo piscou. Mãe, eu não quis dizer que. Não! Cortei, levantando a mão. Vocês têm razão. Eu não sou mais dona de nada aqui. Esta já não é a minha casa. Vou arrumar as minhas coisas. Fabiana sorriu, vitoriosa. Subi as escadas devagar, cada degrau uma montanha. Passei pela porta do quarto que um dia foi o nosso ninho, meu e de Alberto, agora transformado numa suíte impessoal, com papel de parede importado e sem alma. Passei pelo quarto da Sofia, abarrotado de bonecas caras que ela mal tocava. Cheguei ao meu cubículo e sentei-me na beira da cama. As mãos tremiam quando abri a gaveta da mesinha de cabeceira. Lá dentro, a última foto que tiramos em família. Alberto ainda estava vivo. Rodrigo sorria de verdade. E eu,
Eu parecia feliz. Peguei a pequena mala velha no fundo do armário, a mesma da minha lua de mel, e comecei a dobrar as minhas poucas roupas. A minha mente viajava. Lembrei-me do nascimento de Rodrigo, depois de 3 perdas que quase me destruíram. Lembrei-me das noites em claro, dos almoços que saltei para lhe pagar a escola. Que peça cruel o destino nos prega, a nós, as mães. Fechei a mala. Uma vida inteira que cabia numa bagagem de mão. Desci. Rodrigo estava sentado no sofá, a cabeça entre as mãos. Fabiana tinha desaparecido. Rodrigo, chamei. Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos, mas não de arrependimento. Eram de quem sabe que está a errar, mas não tem forças para voltar atrás. Mãe, você não precisa ir já. Podemos esperar. Não, respondi, firme. Vocês deram uma ordem. Estou a obedecer. Fui reduzida a uma empregada sem salário nesta casa, Rodrigo, e agora estou a ser demitida. Ele abriu a boca, mas eu continuei. Quero que saiba de uma coisa. Eu te perdoo. Perdoo por se ter esquecido de quem eu sou, por ter escolhido essa mulher em vez da sua mãe. Mas perdoar não é esquecer. E um dia, meu filho, você vai olhar ao redor e, no silêncio que vai encontrar, perceberá o que perdeu. E nesse dia, espero que tenha alguém que o trate melhor do que você me tratou. Ele apenas baixou a cabeça. Caminhei até a porta, abri-a e o ar frio de novembro atingiu-me em cheio. Tinha apenas R$ 270 na carteira. Não tinha para onde ir. Não tinha a quem ligar. Estava sozinha. Na calçada, às 8 da noite, com uma mala na mão e um coração em pedaços. Comecei a caminhar. Sem destino, sem rumo. Apenas um pé à frente do outro, num automatismo que me impedia de desabar ali mesmo. Pelas janelas iluminadas, eu via outras vidas, outras famílias. Famílias normais. O vento cortava o meu casaco fino. As luzes da rua piscavam, intermitentes. A vida continuava, enquanto a minha parecia ter chegado a um fim. Já tinha andado 2 quadras quando ouvi um som. O ronronar suave de um motor potente. Virei a cabeça e vi. Um carro preto, longo e reluzente, deslizava pela rua escura como um iate silencioso num mar de asfalto. Uma limusine. Ela abrandou e parou à minha frente. O meu coração disparou. O vidro traseiro desceu lentamente, revelando um interior de couro bege. E então eu vi o rosto. Henrique Montenegro, agora com os seus 70 e poucos anos, o cabelo completamente branco. Mas os olhos, aqueles olhos castanhos e profundos, esses não haviam mudado. Ele vestia um fato cinzento escuro, impecavelmente cortado, e uma gravata azul marinho. A sua postura era a de um homem que jamais precisara vergar-se perante ninguém. Alice, disse ele, e a sua voz era um barítono grave e gentil. Entre no carro. Eu fiquei paralisada, uma estátua de gelo no meio da calçada. Henrique Montenegro. O homem que fora sócio de Alberto nos primórdios da empresa, antes de vender a sua parte e multiplicá-la em negócios que o tornaram um dos homens mais ricos de São Paulo. O homem que sempre me tratara com uma cortesia que roçava a reverência. O homem que, eu suspeitava há anos, nutria por mim um sentimento que o respeito pelo meu casamento jamais o permitira confessar. Henrique, consegui balbuciar. Como é que. O que faz aqui? Ele saiu do carro com uma agilidade que desmentia a sua idade, contornou o veículo e tomou a minha mala da minha mão. Por favor, entre. Está frio. Eu não entendo, murmurei, mas permiti que ele me guiasse para o interior da limusina. O motorista,
Um jovem de uniforme imaculado aguardava com uma paciência profissional. Assim que a porta se fechou, isolando-nos do mundo, e o carro começou a deslizar suavemente pela rua, Henrique virou-se para mim. Eu mantenho contato com algumas pessoas do bairro, Alice. Soube há algum tempo que as coisas não estavam bem para si e, hoje, quando me disseram que tinha sido expulsa da sua própria casa, tomei a liberdade de vir buscá-la. Expulsa, repeti, e a palavra soou ainda mais cruel, mais cortante, na voz de outra pessoa. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Ele ficou em silêncio por um momento, apenas a observar-me com aquela intensidade que sempre me deixara simultaneamente desconfortável e estranhamente protegida. Tem para onde ir? Perguntou por fim. Assenti negativamente com a cabeça, incapaz de formular uma palavra. As lágrimas, que eu contivera com uma força sobre-humana desde o confronto na cozinha, começaram a rolar pelo meu rosto. Nem sequer tentei limpá-las. Então vem comigo, disse Henrique, com uma firmeza que não admitia recusas. Tenho uma cobertura no Itaim Bibi com quartos a mais. Pode ficar o tempo que for preciso. E amanhã vamos resolver algumas coisas. Resolver? Perguntei, a confusão a toldar-me o raciocínio. Ele sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era o sorriso de quem conhece os segredos do jogo, de quem tem cartas guardadas na manga. Alice, o seu marido era meu amigo. Mais do que isso, foi meu sócio num momento crucial da minha vida. Antes de morrer, ele confiou-me algumas coisas, documentos, informações, e eu acho que está na hora de descobrir algumas verdades sobre o seu filho e sobre o patrimônio que ajudou a construir. O meu coração disparou, martelando contra as minhas costelas. Que verdades? Amanhã, prometeu ele. Amanhã, tudo fará sentido. Mas por hoje, deixe-me cuidar de si. Deixe-me dar-lhe o que o seu filho lhe devia ter dado: respeito, segurança e um verdadeiro lar. Olhei pela janela enquanto o carro deslizava pelas ruas, deixando para trás o Tatuapé e rumando a uma zona da cidade que eu raramente visitava. Prédios luxuosos erguiam-se como sentinelas, com portarias imponentes e jardins meticulosamente cuidados. E pela primeira vez em anos, senti algo que julgara ter perdido para sempre: esperança. Não a esperança ingênua de que tudo voltaria a ser como antes, nem a esperança tola de que Rodrigo bateria à minha porta a suplicar perdão. Era uma esperança diferente, mais sólida. A esperança de que, talvez, a minha história não tivesse terminado naquela cozinha. A esperança de que ainda me restassem alguns capítulos para escrever, e que pela primeira vez na vida, esses capítulos seriam apenas meus. A cobertura de Henrique era o oposto do que eu imaginava. Não havia ostentação vazia, nem o luxo gritante que eu via nas revistas que Fabiana deixava espalhadas pela casa. Era uma elegância silenciosa, discreta, o tipo de riqueza que não precisa de gritar para ser notada. O elevador privado abriu diretamente na sala de estar, e os meus pés afundaram num tapete persa tão macio que parecia que estava a pisar em nuvens. As paredes brancas estavam adornadas com quadros que, embora parecessem valiosos, não se impunham. Eram paisagens abstratas, de traços suaves em tons de azul e cinza. Pelas imensas janelas do chão ao teto, a vista panorâmica de São Paulo estendia-se como um céu invertido, um mar de luzes cintilantes. Havia um piano de cauda num canto, sofás de couro cor de caramelo e uma estante de madeira maciça repleta de livros, livros de verdade, com lombadas gastas pelo uso. O ar cheirava a madeira de cedro e a um toque cítrico, talvez limão. O aroma de uma casa cuidada, de um lar vivido. O seu quarto é por aqui, disse Henrique,
guiando-me por um corredor largo. Carregava a minha pequena mala como se fosse uma pluma. Abriu uma porta e eu quase perdi o fôlego. O quarto era maior do que a sala de estar da casa no Tatuapé. A cama, imensa, estava vestida com lençóis de um branco imaculado. Havia uma poltrona de leitura junto à janela, um toucador antigo com um espelho veneziano e uma varanda com vista para o Parque Ibirapuera. Depois de 3 anos a dormir, num cubículo sem ventilação, aquilo parecia um palácio saído de um sonho. Henrique, eu não posso, comecei, mas a minha voz falhou. Ele pousou a mala sobre a cama e virou-se para mim. Os seus olhos castanhos continham aquela profundidade que sempre me inquietara, como se conseguissem ver para além das minhas defesas. Pode e vai. Alice, eu devia ter feito isto há anos. Quando o Alberto morreu, eu devia tê-la procurado, oferecido ajuda. Mas eu acreditei que o Rodrigo cuidaria de si, como prometeu. Pensei que estivesse bem. Fui um cobarde. Você não é um cobarde, respondi, quase por instinto. Você sempre foi gentil demais comigo. Um silêncio denso instalou-se entre nós, carregado de décadas de palavras não ditas, de respeito, de distância e de algo mais que nenhum de nós jamais ousara nomear. Descanse, disse ele por fim, quebrando o feitiço. Tome um banho, vista algo confortável. Há roupões no armário. Daqui a 1 hora, jantamos. Ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Fiquei ali, imóvel no meio daquele quarto imenso, ainda ia agarrar a minha mala velha contra o peito. E então, eu caí. Não desmaiei, não tropecei. Simplesmente deixei-me sentar no chão e chorei. Chorei por tudo o que tinha guardado. Pela manhã, pela tarde, pelos últimos 3 anos. Chorei pela mãe que fui, pelo filho que perdi e pela vida que dediquei a quem me descartou como lixo. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas quando me levantei, algo em mim tinha mudado. Já não era só tristeza o que sentia, era raiva. Uma raiva fria, cristalina, como gelo a formar-se no meu estômago. O banho foi um ritual. A água quente a massajar os meus ombros tensos, o sabonete com cheiro a lavanda francesa, o shampoo caro que deixou os meus cabelos grisalhos, macios e sedosos. Vi a espuma escorrer pelo ralo, levando consigo 3 anos de humilhação, de migalhas, de obrigada por me deixares existir no teu espaço. Sequei-me em toalhas felpudas e vesti um roupão de algodão egípcio, quente e envolvente. E quando me olhei no espelho, um espelho grande, bem iluminado, sem as manchas do meu antigo cubículo, pela primeira vez em muito tempo, eu tentei ver-me de verdade. 68 anos. Rugas, manchas, um corpo marcado pelo tempo. Mas os meus olhos ainda tinham fogo. Tu ainda não morreste, Alice, disse eu ao meu reflexo. Então, para de agir como se tivesses morrido. Encontrei Henrique na sala de jantar. Ele trocara o fato por uma camisa branca e umas calças escuras. A mesa estava posta para dois, com velas e taças de cristal. Não era um gesto romântico, percebi. Era um gesto de respeito. Sente-se, por favor, convidou ele, puxando a cadeira para mim. Pedi comida tailandesa. Ainda gosta? Fiquei surpreendida. Como é que sabe? Ele sorriu, um pouco sem jeito. Lembro-me de um jantar. Há mais de 20 anos. Você e o Alberto levaram-me a um restaurante pequeno no centro. Você pediu pad thai e disse que era o melhor prato que já tinha comido. Ele lembrava-se. Comemos em silêncio durante alguns minutos. Eu estava faminta. Alice, disse Henrique por fim, pousando os talheres.
Preciso de lhe contar algumas coisas. Coisas que a vão deixar furiosa. Mas precisa de saber. O meu estômago contraiu-se. Sobre o Rodrigo? Sobre o Rodrigo? Sobre a empresa e sobre o que é seu por direito. Ele levantou-se, foi a um aparador e voltou com uma pasta preta. Colocou-a sobre a mesa, entre nós. Quando o Alberto estava doente, nos seus últimos meses, ele procurou-me. Estava preocupado com o rumo que o Rodrigo estava a dar à empresa. Pediu-me que ficasse de olho, caso algo lhe acontecesse. Eu não sabia. Ele não a queria preocupar. Abriu a pasta. O Alberto deixou um testamento a Alice. Nele, deixou-lhe 40% das ações da empresa. Os outros 60% ficaram para o Rodrigo. Lembra-se de assinar alguma coisa quando ele morreu? Tentei puxar pela memória, mas aqueles dias eram um nevoeiro de dor. Acho que sim. Havia tantos papéis. O Rodrigo fê-la assinar uma procuração, disse Henrique, a sua voz endurecendo. Uma procuração que lhe dava o direito de vender as suas ações. 3 meses depois do funeral, ele vendeu-as. 40% da empresa que você e o Alberto construíram. Vendeu-as a um grupo de investidores por 2.300.000 reais. O mundo parou. O ar rareou nos meus pulmões, como se tivesse levado um soco. 2.300.000 reais. A sala começou a girar. O quê? Consegui dizer. A minha voz um sussurro distante. Ele falsificou a sua assinatura no contrato de venda, Alice. Continuou Henrique, e havia uma dor genuína nos seus olhos ao ver o meu estado. O dinheiro foi depositado numa conta a qual só ele tem acesso. Você nunca viu um cêntimo. Enquanto isso, dormia num quarto sem janela e comia os restos dele. Meu filho, o bebé que eu embalara, o homem que eu criara para ser honesto. Como é que sabe de tudo isto? Perguntei, a voz rouca. Porque o grupo de investidores sou eu, respondeu ele calmamente. Eu comprei as ações através de uma empresa de fachada. Quando percebi o que o Rodrigo estava a fazer, quando me apercebi de que ele a estava a roubar, quis garantir que o patrimônio do Alberto não caísse em mãos erradas. E também porque eu precisava de provas. Provas do que ele fez. Ele abriu a pasta. Lá dentro, contratos, laudos periciais, extratos bancários, a prova do roubo, a prova da traição. Isso é um crime, sussurrei. Isso dá prisão. Dá, confirmou Henrique. Fraude, falsificação de documentos. A prescrição é de 8 anos. Ainda estamos dentro do prazo. Peguei num dos papéis com as mãos a tremer. Era o contrato de venda. A minha assinatura estava lá. Mas não era a minha assinatura. Alguém tinha copiado o meu nome. Eu mandei fazer uma análise grafotécnica, continuou ele. Tenho um laudo pericial que confirma a falsificação. Tenho tudo, Alice. Tudo o que precisa para processar o seu filho e recuperar o que é seu. E você? O que faria se descobrisse que seu próprio filho roubou sua fortuna? O ar me faltou. Ergui-me da cadeira, incapaz de permanecer imóvel. Comecei a caminhar pela sala, sentindo as pernas bambas, o coração martelando num ritmo caótico contra minhas costelas. 2.300.000 reais. A quantia ecoava em minha mente enquanto as imagens se sobrepunham. Eu, lavando a louça na casa que ajudei a comprar. Eu, dormindo num cubículo sem janela. Eu, aceitando as migalhas de afeto e as doses diárias de humilhação. Por que ele faria isso? Perguntei ao vazio, a voz embargada. Por que roubar a própria mãe? Você quer a verdade, Alice? Disse Henrique, aproximando-se. Ele parou a uma distância respeitosa, um gesto de delicadeza em meio ao caos. Porque Fabiana o comanda. Porque ele é um homem fraco, e ela,
uma mulher voraz. Porque é infinitamente mais fácil trair quem te ama incondicionalmente do que trabalhar de verdade. A empresa, lembrei-me de repente, como quem emerge de um nevoeiro. Ele disse que a empresa estava mal, cheia de dívidas. E está, confirmou Henrique. Seu tom era grave. Porque ele é um péssimo administrador. Torrou metade da fortuna em reformas desnecessárias na casa, em roupas de grife para Fabiana, em carros de luxo. Investiu o que sobrou em negócios furados. Em 3 anos, ele incinerou quase tudo. A empresa está à beira da falência, com um passivo de 520 mil reais. E sabe qual é a parte mais irônica disso tudo? Qual? Sussurrei, já esperando o pior. Eu comprei as dívidas. Todas elas. Agora sou o principal credor. Se eu quiser, posso pedir a falência da empresa amanhã. Eu o encarei. Realmente o encarei. Henrique Montenegro, o antigo sócio do meu marido, o homem que sempre me tratou com uma deferência que eu nunca compreendi por completo. O homem que agora segurava o destino do meu filho em suas mãos. Por que está fazendo isso? Minha voz era um fio. Por que está me ajudando? Ele hesitou. Por um instante, vi uma batalha silenciosa em seus olhos castanhos. Porque eu amo você há 40 anos, Alice. Amei em silêncio, com um respeito que beirava a devoção. Nunca disse uma palavra porque você era casada, e eu jamais desrespeitaria você ou o Alberto. Mas o amor nunca foi embora. E ver o que fizeram com você, ver como te trataram, eu simplesmente não consegui mais ficar de braços cruzados. O silêncio que se instalou era diferente de todos os outros. Não era constrangedor, era libertador. Como se um segredo antigo, finalmente liberto, pudesse agora respirar no mundo. Eu sabia, confessei, a voz surpreendentemente firme. Uma parte de mim sempre soube. Sentia no jeito que você me olhava, na forma como desviava o olhar quando Alberto entrava na sala. E isso me assustava, porque eu não sabia o que fazer com aquele sentimento. Eu amava o Alberto, mas você? Você sempre foi um ponto de interrogação na minha vida. E agora? Ele perguntou. E em sua voz havia uma vulnerabilidade que eu nunca tinha ouvido. Agora eu não sei, respondi, com a mais pura honestidade. Agora, tudo o que sei é que meu filho me roubou. Minha nora me quer trancada num asilo. E você parece ser a única pessoa neste mundo que se importa se eu vivo ou morro. E isso é, ao mesmo tempo, aterrorizante e reconfortante. Ele deu um passo à frente, mas conteve-se. Alice, você não precisa temer nada comigo. Não espero nada em troca. Estou fazendo isso porque é o certo a se fazer. Porque você merece justiça. Justiça? Repeti. A palavra tinha um gosto metálico. E como seria essa justiça? Henrique voltou à mesa, retirando outro documento da pasta. Amanhã, iremos ao escritório do meu advogado, o Dr. Otávio Sampaio. É o melhor advogado empresarial de São Paulo. Vamos protocolar uma ação de restituição, com pedido de danos morais. Exigiremos a devolução de cada centavo, com juros e correção. Paralelamente, abriremos um processo criminal por estelionato e falsificação. E se o Rodrigo não quiser negociar, ele vai para a cadeia. Completei a frase, sentindo o peso daquelas palavras. Ele vai para mim e a cadeia. Henrique confirmou. A escolha será dele. Sentei-me novamente, a exaustão me atingindo como uma onda. A raiva ainda queimava, mas agora estava misturada a um sentimento novo, algo parecido com determinação. E se eu não quiser fazer isso? Se eu não quiser destruir o meu filho? Então você continuará sendo a vítima,
disse Henrique sem rodeios. Continuará sendo a mãe que aceita tudo, que perdoa tudo, que permite que pisem nela até que não sobre mais nada. É isso que você quer para a sua vida? Não. Pela primeira vez na vida, a resposta era um retumbante não. Eu quero o meu dinheiro de volta, disse, e minha voz soou com uma firmeza que me surpreendeu. Quero cada centavo que é meu por direito. Quero que Rodrigo entenda que seus atos têm consequências. E quero. Parei, chocada com o que estava prestes a dizer. Quero o quê, Alice? Henrique incentivou. Quero que ele me veja, finalizei. Que ele realmente me veja. Não como a mãe tola que ele pode manipular, nem como a velha inconveniente que ele pode descartar, mas como a mulher que eu sou, a mulher que construiu tudo o que ele destruiu, a mulher que ele deveria ter protegido, mas escolheu trair. Um sorriso de orgulho iluminou o rosto de Henrique. Então, amanhã começaremos. Mas esteja preparada, Alice. Rodrigo vai reagir. Vai tentar te culpar, dizer que estou te manipulando. Vai usar os filhos como escudo. Vai doer. Já está doendo, respondi. A diferença é que, a partir de agora, a dor terá um propósito. Terminamos o jantar discutindo os próximos passos. Henrique detalhou o processo, as testemunhas, as perícias, as audiências. Eu absorvia cada palavra como uma esponja. Minha mente, entorpecida por tanto tempo, voltava a funcionar, planejando, calculando, pensando estrategicamente. Quando chegou a hora de dormir, ele me acompanhou até o quarto de hóspedes. Se precisar de qualquer coisa, meu quarto é a última porta do corredor, disse ele à porta. E Alice, bem-vinda de volta à vida. Fechei a porta e me deitei naquela cama imensa, sob lençóis macios e um cobertor quente. A janela panorâmica revelava a cidade pulsando lá embaixo. E pela primeira vez em 3 longos anos, eu dormi. Dormi um sono profundo e tranquilo, pois sabia que a guerra começaria ao amanhecer, e eu, finalmente, estava pronta para lutar. Acordei com o sol invadindo o quarto, e por um instante terrível, não soube onde estava. Então, as lembranças da noite anterior vieram em cascata. A cobertura, Henrique, o roubo, meu filho. Levantei-me e fui até a janela. São Paulo despertava lá embaixo, um organismo de metal e pressa. E eu ali, prestes a iniciar um processo que poderia destruir meu filho, ou talvez salvá-lo. Eu ainda não sabia a resposta. Encontrei Henrique na cozinha, preparando o café. Já vestido para o dia, com calças sociais e uma camisa azul clara, ele sorriu ao me ver. Um sorriso cuidadoso, como se verificasse se eu não havia desmoronado durante a noite. Bom dia, disse ele. Café? Fiz tapioca também. Lembrei que você gostava. Você se lembra de muita coisa, observei, sentando-me no balcão de granito frio. 40 anos observando alguém tendem a gravar os detalhes. Ele respondeu simplesmente, servindo o café em uma xícara de porcelana. Dormiu bem? Melhor do que nos últimos 3 anos, admiti. Mas acordei pensando nos meus netos, Pietro e Sofia. Se eu processar o Rodrigo, eles vão sofrer. Eles não têm culpa de nada. Henrique pousou sua xícara e me encarou. Sua preocupação é legítima, Alice. Mas me responda: do jeito que as coisas estão, você acha que essas crianças estão bem? Pensei nas vezes em que encontrei Sofia chorando por um grito desproporcional da mãe. Pensei em Pietro, com apenas 4 anos, já com um olhar assustado e desconfiado. Pensei nas tardes em que Fabiana os deixava comigo para voltar com sacolas de compras e um perfume caro no ar. Não, confessei em um sussurro. Não estão bem. Então, talvez, salvar o Rodrigo de si mesmo seja também uma forma de salvar essas crianças, ponderou Henrique.
Às vezes, destruir é a única maneira de reconstruir. O escritório do Dr. Otávio Sampaio ocupava o 18º andar de um dos prédios mais imponentes da Avenida Faria Lima. Um colosso de vidro e aço. Subimos em um elevador silencioso que tocava música clássica, até as portas se abrirem para uma recepção em tons de cinza e branco. Senhor Montenegro, Senhora Alice, o Dr. Otávio os aguarda. A sala do advogado era do tamanho do meu antigo apartamento. Uma mesa maciça de mogno, estantes repletas de livros e a inevitável vista panorâmica da cidade. Um tabuleiro onde homens como ele moviam as peças. Dr. Otávio, um homem de cabelos grisalhos e terno impecável, apertou minha mão com firmeza. Senhora Alice, é uma honra. Henrique me pôs a par da sua situação. Saiba que meu escritório fará tudo para garantir que a justiça seja feita. Sentamo-nos e ele foi direto ao ponto. Temos duas frentes, a cível e a criminal. Na cível, pediremos a restituição integral do valor das ações, que hoje, com as correções, chega a 2.800.000 reais. Somaremos a isso um pedido de 500 mil reais por danos morais. 3.300.000 reais. O número soava irreal. Na frente criminal, ele continuou, temos estelionato e falsificação de documento. São crimes com pena de até 5 anos. Contudo, sendo réu primário, é provável que ele consiga uma pena alternativa, desde que haja o ressarcimento integral. Então ele não será preso? Perguntei, uma mistura de alívio e decepção me invadindo. Não necessariamente. Depende da reação dele. Se ele cooperar, podemos negociar. Se ele resistir, brigar, tentar difamá-la, iremos com força total. Otávio, interveio Henrique, fale sobre as dívidas da empresa. Ah, sim. O advogado pegou outro documento. A Rodrigues e Associados tem um passivo de 520 mil reais. Como o senhor Montenegro é o principal credor, ele pode pedir a falência a qualquer momento, o que deixaria seu filho sem nada. Mas isso não é cruel demais? Perguntei, sentindo um aperto no peito. Dr. Otávio me olhou com olhos que já haviam visto de tudo. Senhora Alice, com todo o respeito, seu filho a deixou sem nada. Roubou seu patrimônio, a expulsou de casa e planejava interná-la em um asilo. Isso não é apenas cruel, é desumano. Ele tinha razão. Era impossível desligar o instinto materno, mesmo quando o filho era o autor da punhalada. Quero fazer um jantar, disse de repente, a ideia surgindo clara e formada. Quero convidar o Rodrigo e a Fabiana, em um lugar público. Quero olhar nos olhos deles enquanto apresento as provas. Quero dar a eles uma chance de fazer a coisa certa. Henrique e o advogado trocaram um olhar. É arriscado, disse Otávio. Não terão tempo de reagir, garantiu Henrique. As contas suspeitas já estão monitoradas. Nada se move sem uma ordem judicial. Então me deixe fazer isso do meu jeito, insisti. Uma última tentativa de resolver como família, antes de se tornar uma guerra. O jantar foi marcado para aquela mesma noite. Restaurante Fassano, 8 horas. Henrique fez a reserva e enviou um convite em um envelope caro, entregue em mãos por seu motorista. Nele, em caligrafia elegante, apenas: Alice convida Rodrigo e Fabiana para um jantar. Presença obrigatória. Assuntos de família a tratar. Passei o dia me preparando. Não fisicamente, embora Henrique tenha me levado a uma boutique onde comprei um vestido preto, elegante e sóbrio. Preparei-me mentalmente. Ensaiei as palavras. Antecipei as reações. Blindava meu coração para o que estava por vir. Às 7h30, eu estava pronta. Ao me olhar no espelho, quase não me reconheci. Ali não estava a mulher curvada e cansada dos últimos anos. Era a Alice de antes, a dona da própria vida.
O fazano era um santuário de luxo silencioso. Lustres de cristal, toalhas de linho impecáveis, garçons movendo-se com a graça de dançarinos. Fomos conduzidos a uma mesa mais reservada. Henrique sentou-se ao meu lado, não à minha frente. Uma declaração silenciosa. Estamos juntos nisso. Rodrigo e Fabiana chegaram com 20 minutos de atraso. Ela, em um vestido vermelho justo demais. Ele, no mesmo terno do funeral do pai, agora um pouco apertado na cintura. Eles estacaram ao ver Henrique sentado ao meu lado. O choque em seus rostos foi a primeira pequena vitória da noite. O que ele faz aqui? A voz de Fabiana era uma farpa, já impregnada de acusação. Sentem-se, ordenei, com uma calma que eu mesma mal reconhecia. Era uma calma fria, de aço. Temos muito a conversar. Eles obedeceram. Fabiana, com uma máscara de desdém mal disfarçando a apreensão. Rodrigo, encolhido, os olhos fixos em qualquer ponto da mesa que não fosse o meu rosto. Mãe, que encenação é esta? Ele começou, a voz um fio. Este convite, este restaurante, nós não temos dinheiro para. Eu sei exatamente quanto dinheiro vocês têm. Cortei, e minhas palavras caíram sobre a mesa como pedras. Ou melhor, quanto tinham. Porque uma parte considerável desse dinheiro era meu, Rodrigo, e você o roubou. O silêncio que se abateu sobre nós não era vazio. Era denso, palpável, um vácuo onde o ar parecia ter sido sugado. O rosto de Fabiana tornou-se uma máscara pálida de incredulidade. Rodrigo abria e fechava a boca, um peixe agonizando em terra firme. Do que? Do que você está falando? Ele conseguiu gaguejar. A meu lado, Henrique abriu a pasta de couro que repousava junto à sua cadeira. Com a precisão de um cirurgião, ele começou a dispor os documentos sobre a toalha de linho branco, um a um, como as cartas de um jogo mortal. O testamento do seu pai, 40% da empresa legados à sua mãe. O contrato de venda das ações, uma assinatura falsificada. O laudo grafotécnico, a prova pericial, fria e irrefutável, da fraude. Extratos bancários, 2.300.000 reais transferidos para uma conta de sua exclusiva titularidade. O histórico de gastos, a reforma suntuosa da casa, as roupas de grife, a viagem a Cancún. Cada papel era uma pequena detonação, destruindo o mundo deles diante de seus olhos. O rosto de Rodrigo transitou por tons de vermelho, branco e um pálido esverdeado. Fabiana esticou a mão para agarrar os papéis, mas o gesto de Henrique, puxando-os de volta, foi mais rápido e definitivo. Você não tem o direito de investigar a nossa vida. Ela explodiu, mas a voz tremeu, traindo o pânico. Eu tenho todo o direito de investigar um crime, respondi. E pela primeira vez, ela me olhou com medo. Um medo genuíno. Você convenceu o meu filho a me roubar, Fabiana. Convenceu-o a falsificar a minha assinatura, a vender o que era meu por direito, a me tratar como um traste na minha própria casa. E agora, vocês vão pagar por isso. Mãe, eu. Rodrigo tentou, mas a voz morreu em sua garganta. Você? O quê? Pressionei. Vai dizer que não sabia? Que foi tudo ideia dela? Vai tentar jogar a culpa em qualquer um, menos em si mesmo? Eu precisava do dinheiro. Ele explodiu, e em sua voz havia o eco do desespero absoluto. A empresa estava a ir à falência. Eu tinha dívidas. Eu não conseguia ser o homem que o pai queria que eu fosse. Então você me roubou, afirmei, deixando toda a dor de anos vazar naquelas palavras. Em vez de pedir ajuda, em vez de ser honesto, você me roubou. E depois me expulsou da minha casa, para não ter que olhar na minha cara e se lembrar do que fez. As lágrimas escorriam pelo rosto dele agora, quentes e inúteis. Não eram de arrependimento,
mas sim de quem foi apanhado, de quem vê todas as saídas se fecharem. Fabiana, no entanto, reagiu com fúria. Levantou-se de um salto, atirando o guardanapo sobre a mesa. Isto é ridículo. Vou chamar o meu advogado. Você não pode provar nada. Sente-se, ordenou Henrique, e havia algo no seu tom, uma autoridade tranquila e inabalável, que a fez obedecer no mesmo instante. Porque ainda não chegamos à melhor parte. Ele retirou outro documento da pasta. Este era mais volumoso, com marcadores coloridos. Auditoria Forense da Rodrigues em Associados, anunciou ele. Nos últimos 18 meses, R$ 340 mil foram desviados da conta da empresa. Pequenos saques, retirados com regularidade, sempre abaixo do limite que aciona os alertas bancários. Dinheiro classificado como despesas operacionais, que, na verdade, ia direto para uma conta pessoal. Henrique virou o documento para que todos vissem. Lá estava, destacado em amarelo fluorescente, o nome do titular da conta: Fabiana Cristina dos Santos. Você roubou a empresa do seu próprio marido, eu disse, a voz gelada. Enquanto ele se desesperava para pagar as contas, você desviava dinheiro para si. Para quê, Fabiana? Para pagar as suas viagens secretas com o seu personal trainer, Júlio. A reação dela foi a confissão final. Ficou lívida, os olhos arregalados, a boca se abrindo num "oh" de puro choque. Rodrigo virou-se para ela, muito, muito devagar. O quê? Henrique, impassível, acrescentou mais algumas fotos à mesa. Fabiana entrando num hotel de luxo. Fabiana numa praia exótica com um homem musculoso que definitivamente não era Rodrigo. Fabiana rindo, de mãos dadas, beijando. As datas impressas nos cantos das fotos, todas dos últimos 6 meses. Investigador particular, explicou Henrique, como se comentasse o tempo. Muito eficiente. Rodrigo, eu posso explicar, balbuciou Fabiana, mas ele ergueu a mão, um gesto que continha todo o horror do mundo. Não, ele disse. Apenas isso. Não. À nossa volta, a vida do restaurante continuava. Pessoas jantando, rindo, alheias à nossa família que implodia em câmara lenta. Um empregado de mesa aproximou-se, mas ao ver a devastação nos nossos rostos, recuou discretamente. Há mais, eu disse, porque o golpe final ainda não tinha sido dado. Na semana passada, quando vocês deixaram o Pietro e a Sofia sozinhos por 4 horas, a vizinha ligou-me, preocupada. Ouviu as crianças a chorar. Quando foi verificar, encontrou-os trancados em casa, com fome. A Sofia com a fralda suja há horas, o Pietro a arder em febre. A culpa atravessou o rosto de Rodrigo como um relâmpago. E sabem qual é a pior parte? Continuei, cada palavra uma lâmina. Eu podia ter denunciado ao conselho tutelar. Podia ter-vos feito perder a guarda dos vossos filhos naquele mesmo instante, mas não o fiz. Porque eu ainda tinha uma esperança idiota de que o meu filho acordasse e visse a monstruosidade que estava a cometer. Mas vocês não mudaram. Vocês expulsaram-me. Eu não sabia do dinheiro, disse Rodrigo de repente, olhando para Fabiana com uma mistura de traição e ódio puro. Eu não sabia que ela estava a roubar a empresa. Eu não sabia dele. Mas sabia do meu dinheiro. Devolvi, trazendo o foco de volta para ele. Sabia que me estava a roubar. Sabia que aquelas ações eram minhas. Você falsificou a minha assinatura, Rodrigo. Olhe para mim e negue. Ele não negou. Apenas baixou a cabeça, um homem derrotado. Foi então que o doutor Otávio, que se tinha aproximado discretamente, se postou ao lado da nossa mesa, uma outra pasta na mão. Eis o que vai acontecer, disse ele,
a sua voz calma e forense. Amanhã de manhã entraremos com uma ação civil e criminal. A senhora Alice exige a restituição integral de 3.300.000 reais e uma investigação criminal por fraude e estelionato. Paralelamente, o senhor Henrique, como credor principal, pedirá a falência da Rodrigues em Associados, a menos que a dívida seja quitada em 30 dias. Eu não tenho esse dinheiro, gritou Rodrigo, atraindo os olhares de outras mesas. Então venda a casa, respondi friamente. A casa que eu ajudei a comprar. Venda-a, pague as suas dívidas, devolva o que me roubou e reconstrua a sua vida do zero, como eu estou a ter de fazer aos 68 anos por sua causa. E vamos ficar na rua? Tentou Fabiana, num último ataque desesperado. Não, interveio Henrique. O Rodrigo ficará com 30% do valor da venda da casa, após saldar todas as dívidas. É o suficiente para alugar um apartamento modesto e recomeçar. Se ele aprender a viver com humildade. Rodrigo chorava abertamente agora, o rosto entre as mãos, os ombros a sacudir, e eu não senti nada. Ou melhor, senti que estava a fazer o que era certo. Finalmente. Tem 24 horas para aceitar os termos, concluiu o doutor Otávio. Caso contrário, vemo-nos em tribunal. Levantei-me, recuperando a dignidade que eles tentaram roubar-me. Henrique ofereceu-me o braço, e eu aceitei. Saímos do restaurante, deixando para trás os olhares chocados de Rodrigo e Fabiana, sentados naquele templo de uma riqueza que nunca mais poderiam frequentar. Lá fora, a noite estava fria. Respirei fundo, enchendo os pulmões de ar puro. Como se sente? Perguntou Henrique, suavemente. Pensei por um momento. Como alguém que acabou de sobreviver a uma tempestade, respondi. Encharcada, ferida, mas viva, ainda viva. E pela primeira vez em 3 anos, eu sorri. A resposta chegou no dia seguinte, mas não da forma que eu esperava. Às 10 da manhã, o intercomunicador da cobertura tocou. Era Rodrigo, sozinho. Deixe-o subir, eu disse a Henrique, que tomava o pequeno almoço ao meu lado. Ele segurou a minha mão por um instante. Tem a certeza? Tenho, respondi. E desta vez era verdade. Quando as portas do elevador se abriram, quase não reconheci o meu filho. Era óbvio que não tinha dormido. Os olhos estavam vermelhos e inchados, o fato do dia anterior amarrotado, a barba por fazer. A noite tinha escavado sulcos no seu rosto, roubando-lhe uma década. Mãe, disse ele, a voz quebrada. Preciso de falar consigo. A sós. Olhei para Henrique, que assentiu e se retirou discretamente para o seu escritório. Ficamos ali, mãe e filho, separados por 3 metros de mármore italiano e 3 anos de mentiras. Podes falar, eu disse, cruzando os braços. Não ia facilitar. Rodrigo deu alguns passos, parou, passou as mãos pelo rosto. Eu acabei tudo com a Fabiana. Ontem mesmo, mal saímos do restaurante. Mandei-a embora. Ela está em casa da mãe dela. E achas que isso muda alguma coisa? Perguntei, mantendo o tom gélido. Não, ele respondeu rápido. Não muda nada do que eu fiz. Mas, mãe, eu passei a noite inteira acordado, a olhar para os meus filhos, a dormir, e percebi que me transformei num monstro. Tornei-me exatamente no tipo de homem que o pai detestava. Fraco, desonesto, cobarde. O teu pai não detestava ninguém, corrigi, mas ficaria profundamente desapontado. Rodrigo encolheu-se, como se tivesse levado um golpe. Eu sei, e vou passar o resto da vida a carregar essa desilusão. Ele respirou fundo,
o corpo a tremer. Mãe, eu vim aqui para aceitar todos os termos. Vou vender a casa. Vou pagar tudo o que lhe devo. Vou saldar as dívidas da empresa. E vou aceitar as consequências criminais do que fiz. Assim, simplesmente? Desconfiei. Sem lutar? Sem advogados? Sem tentar manipular-me? Ele riu, um som amargo, sem alegria. Que advogado eu iria contratar, mãe? Com que dinheiro? E mais importante, para quê? A mãe tem razão. Sempre teve. Eu roubei-a. Falsifiquei a sua assinatura. Tratei-a como lixo, depois de me ter dado tudo. Não há defesa para isto. Não há justificação. Pela primeira vez desde que ele chegara, senti algo amolecer dentro de mim. Ainda não era perdão. Era apenas o reconhecimento de que finalmente o meu filho estava a ver a verdade. Senta-te, eu disse, apontando para o sofá. Sentei-me na poltrona em frente, mantendo a distância. Ele sentou-se, curvado, as mãos entre os joelhos. Eu queria contar-lhe como aconteceu. Não como desculpa, mas porque merece saber a verdade toda. Então conta. Quando o pai morreu, eu entrei em pânico, começou ele. A empresa tinha problemas que ele escondia de toda a gente, inclusive de mim. Dívidas, fornecedores a cobrar, impostos atrasados. E eu não fazia a menor ideia de como resolver. Passei 20 anos a ouvir que tinha de ser igual ao meu pai, que tinha de assumir o seu lugar, mas ninguém me ensinou como. O teu pai tentou, interrompi. Tu é que nunca quiseste aprender. Achavas aborrecido, tinhas sempre algo mais importante para fazer. Eu sei, ele admitiu, a voz baixa. Agora eu sei. Mas na altura, eu só sentia a pressão, a expectativa, o medo de falhar. E foi aí que conheci a Fabiana. Ela era bonita, confiante, dizia que eu era incrível, que só precisava de alguém que acreditasse em mim. Fez-me sentir importante, num momento em que eu me sentia o homem mais pequeno do mundo. E ela viu um tolo com uma herança, completei secamente. Ele estremeceu de dor. Sim, mas só percebi isso agora. Na altura, achei que tinha encontrado uma parceira. Ela começou a dar ideias. Vamos reformar a casa, para valorizar o patrimônio. Vamos comprar um carro melhor, para passar credibilidade aos clientes. E quando o dinheiro começou a faltar, foi ela que disse. Disse que a mãe tinha aquelas ações, que nem sabia que existiam, que um dia eu as herdaria de qualquer forma. Então, por que não usar agora, que estávamos a precisar? E tu achaste que fazia sentido? Eu disse, sentindo um enjoo. Eu queria acreditar que fazia sentido, corrigiu ele. Porque a alternativa era admitir que estava a falir, que não conseguia manter o legado do meu pai, que eu era um fracasso. Então, eu falsifiquei a sua assinatura, vendi as ações, e a cada dia que passava, tornava-se mais difícil olhar para si. Foi por isso que a empurrei para aquele quartinho, para não ter de a ver e lembrar-me do que tinha feito. A voz dele era quase um sussurro. E a Fabiana, ela ia acrescentando veneno. A tua mãe é velha, não precisa de espaço. A tua mãe está a atrapalhar. E eu concordava, porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. Ficamos em silêncio por um longo momento. Lá fora, a cidade pulsava, indiferente ao nosso ajuste de contas. E os meus netos? Perguntei por fim. A Sofia e o Pietro? Como é que eles estão? O rosto de Rodrigo contorceu-se em angústia. Assustados, confusos. Ontem, depois de a Fabiana sair, eu sentei-me com eles para explicar que a mamã ia embora por uns tempos.
A Sofia, que tem 6 anos, olhou para mim e disse: igual fizeste com a avó Alice. E eu não consegui responder, mãe, porque ela tinha razão. Eu fiz-lhe a mesma coisa. Senti as lágrimas a queimarem-me os olhos, mas não as deixei cair. Ainda não. Eles perguntam por si, continuou ele. A toda a hora. Onde está a avó? Por que é que a avó não vem mais? E eu não sei o que dizer. Como é que se explica a duas crianças que o pai delas expulsou a avó de casa? Deixas-me explicar a eles, respondi. Deixas-me vê-los, com regularidade, sem a Fabiana por perto, sem interferências. Sim, ele concordou, imediatamente. Sim, claro que sim. Eles precisam de si, e eu preciso que esteja na vida deles, mesmo que eu não mereça mais estar na sua. Ergui-me e caminhei até a janela. Lá embaixo, a cidade pulsava em miniatura. Carros como insetos, pessoas como formigas. Problemas que, àquela distância, pareciam encolher, disfarçando a sua verdadeira dimensão. Vou aceitar um acordo, disse eu finalmente, mas sob as minhas condições. Senti Rodrigo levantar-se atrás de mim, a esperança a vibrar no ar. O que for preciso. Primeira condição: a casa será vendida e o dinheiro, 3.300.000 reais, integralmente devolvido, com correção monetária. Terá um ano para o fazer, em parcelas mensais de, no mínimo, 100.000 reais. Um único atraso, e o acordo é quebrado. O processo criminal volta a correr. Aceito. Segunda, iniciará terapia semanalmente, com um profissional credenciado, e eu exigirei relatórios mensais. Aceito. Terceira, verei os meus netos quando e onde eu desejar. Não haverá qualquer interferência na minha relação com eles. Aceito. Quarta, Fabiana, manter-se-á longe de mim, para sempre. Se eu vir aquela mulher a menos de 100 metros, o acordo está quebrado. Ela já foi informada. Estamos a divorciar-nos e pedirei a guarda total das crianças. Tenho provas mais do que suficientes da sua negligência. Fiz uma pausa e a minha voz endureceu. E quinta, você vai aceitar que a minha confiança em si morreu. Que levará anos, talvez décadas, para reconquistar um pingo do respeito que um dia lhe tive. E mesmo assim, talvez nunca mais volte a ser como antes. Você destruiu algo, Rodrigo. E o que se destrói, mesmo quando remendado, jamais volta a ser igual. O silêncio dele foi longo, pesado. Então, a sua voz veio embargada, quebrada. Aceito. E mãe, sei que não significa nada agora, mas eu sinto muito. Sinto muito por tudo. Por cada humilhação, por cada noite que dormiu naquele quarto horrível, por cada vez que a Fabiana a maltratou e eu não a defendi. Sinto muito por ter falhado tão completamente em ser o filho que merecia. Virei-me para o encarar. Ele chorava. Eram lágrimas de arrependimento genuíno, não de autopiedade. Sinto muito não é suficiente, disse eu. Mas é um começo. Naquela mesma tarde, Henrique redigiu os documentos do acordo. Rodrigo assinou cada página sem pestanejar, concordando com todas as cláusulas, aceitando todas as condições. A casa foi posta à venda na semana seguinte. Era uma boa propriedade, bem localizada, e a venda não demorou. 2 meses depois, foi vendida por 4,5 milhões de reais. Rodrigo liquidou primeiro todas as dívidas, os 520 mil de Henrique, os impostos, os fornecedores. Depois, começou a pagar-me, em parcelas mensais de 150.000 reais. A sua nova vida começou num apartamento simples, de 2 quartos, num bairro modesto. Voltou ao mercado de trabalho,
desta vez como funcionário noutra empresa de autopeças, com um salário fixo. E ali, descobriu algo sobre si mesmo. Ele era bom no que fazia quando não estava sob a pressão de ser o dono, o herdeiro, o filho do fundador. Era um excelente técnico, um bom vendedor. Só não era um empresário. Fabiana, por sua vez, tentou lutar. Exigiu uma pensão absurda, clamou por metade de tudo. Mas as provas da sua negligência, dos desvios, do caso extraconjugal, foram implacáveis. Conseguiu apenas uma pensão alimentar básica para as crianças e perdeu a guarda. Certa vez, tentou abordar-me à porta de um supermercado. Henrique estava comigo. Bastou um olhar dele para que ela recuasse, desaparecendo na multidão como uma sombra. Soube mais tarde que voltara para a casa da mãe, no interior, arranjara um emprego numa loja de roupa e cumpria serviço comunitário como parte do acordo judicial. A vida tem as suas ironias cruéis. A mulher que me chamava de velha inútil agora contava moedas para um salário mínimo, enquanto eu contemplava a cidade do alto de uma cobertura de luxo. Mas a melhor parte, a parte que me salvou a alma, foram os meus netos. Lembro-me da primeira vez que fui buscá-los ao apartamento novo. Sofia correu na minha direção e abraçou-me com uma força que quase me desequilibrou. Vovó, eu sabia que não tinhas ido embora para sempre. O papá disse que estavas a viajar, mas eu sabia que ias voltar. Pietro, mais tímido, escondeu-se atrás da irmã, mas acabou por se aproximar, segurando a minha mão com os seus dedos pequenos. Vovó, vais voltar a morar conosco? Não, meu amor. Respondi, ajoelhando-me para ficar à altura deles. A vovó tem uma casa nova, mas vocês podem ir lá visitar-me sempre que quiserem. E eu virei buscar-vos todas as semanas para passeios especiais. E assim foi. Todos os sábados, eu ia buscar a Sofia e o Pietro. Levava-os ao parque, ao cinema, ao jardim zoológico. Fazíamos bolos juntos na minha cozinha enorme. Eles corriam pelos corredores largos, gargalhando quando Henrique fingia ser um monstro a persegui-los. Henrique, o meu companheiro improvável. O que havia entre nós floresceu de forma natural, sem pressa. Não era uma paixão de adolescente, nem eram promessas eternas. Era companheirismo maduro, respeito mútuo, um afeto construído sobre décadas de conhecimento. As nossas noites eram preenchidas com jantares tranquilos, conversas sobre livros, política e a vida. Ele apresentava-me a ópera. Eu ensinava-lhe os segredos do nhoque da minha nona italiana. Viajamos até a costa e passamos um fim de semana a caminhar pela praia, de mãos dadas, num silêncio confortável. Uma noite, 6 meses depois de tudo, estávamos na varanda da cobertura, a observar as luzes da cidade. Ele perguntou-me: És feliz, Alice? Pensei. Pensei de verdade. Não sei se feliz é a palavra certa, respondi, com a sinceridade que o momento exigia. Ainda dói. Há dias em que acordo e a memória do que perdi me assalta. Não o dinheiro, mas a ilusão. A ilusão de uma família perfeita. Às vezes, olho para o Rodrigo e ainda vejo o menino que ele foi e o coração aperta. Mas, ele incentivou. Mas recuperei a minha dignidade. Encontrei um propósito. Tenho o riso dos meus netos a ecoar na cozinha. Tenho a Si que me enxerga como uma igual, uma parceira, alguém que importa. Então, talvez a palavra não seja feliz. Talvez a palavra seja inteira. Sinto-me inteira novamente. Ele sorriu e beijou-me a mão. Aquele gesto antiquado e respeitoso que era tão seu. Então, continuemos a completar-nos um ao outro, disse ele, simplesmente. Um ano após o jantar no Fazano, recebi a última parcela do dinheiro de Rodrigo. 3.300.000 reais, pagos na totalidade.
Ele cumprira todas as condições. Frequentava a terapia religiosamente, cuidava bem das crianças, trabalhava com honestidade. Pedi a Henrique que marcasse um encontro. Apenas nós os dois, num café pequeno e discreto. Ele chegou pontual. Estava mais magro, com alguns fios de cabelo grisalho que eu não notara antes. Mas havia uma leveza nele, como se um fardo invisível tivesse sido finalmente pousado no chão. Mãe, cumprimentou, beijando minha testa. Rodrigo, respondi, indicando a cadeira. Pedi 2 cafés. Recebi a última parcela. Comecei. Financeiramente, está tudo saldado. Eu sei que a parte financeira é a mais fácil, disse ele, mexendo no açúcar. O resto vai levar mais tempo. Vai, concordei. Mas estás no caminho certo. Os relatórios da terapeuta são bons. As crianças estão felizes. Arrumaste um bom emprego. Estás a reconstruir-te. Ele olhou para mim e havia uma esperança tímida naqueles olhos. E nós, mãe? Acha que conseguiremos nos reconstruir? Respirei fundo, sentindo o peso daquela pergunta. Não sei, Rodrigo, mas estamos a tentar, não estamos? E isso já é mais do que eu julgava possível. É mais do que mereço, disse ele. Talvez, admiti, mas isto não é sobre o que mereces. É sobre o que eu escolho dar. E eu escolho dar-te uma oportunidade. Não de voltar a ser como antes. Isso nunca vai acontecer. Mas de construir algo novo. Algo baseado em honestidade desta vez. Ele assentiu, limpando os olhos discretamente. Obrigado por não desistires completamente de mim. Não me agradeças ainda, alertei. Será um caminho difícil. Haverá dias em que olharei para ti e a memória da traição voltará, e vai doer. Haverá momentos em que vais errar novamente, porque ninguém se transforma em santo da noite para o dia. Mas, se continuares a tentar, se continuares a ser honesto, se continuares a ser o pai que aquelas crianças merecem, talvez um dia cheguemos a um bom lugar. Vou tentar, prometeu ele. Todos os dias, pelo resto da minha vida. Tomamos o nosso café num silêncio companheiro. Não era uma reconciliação total, mas era um recomeço. Hoje, passados 2 anos, acordo na minha cama imensa, com lençóis de algodão egípcio, e olho pela janela para a cidade. Henrique está ao meu lado, a respirar calmamente. Tenho 70 anos, e cada um deles está marcado no meu rosto, nas minhas mãos. Mas estas marcas já não são de vergonha. São cicatrizes de guerra. Provas de que sobrevivi. Penso em tudo: na humilhação, na traição, na dor de ser descartada pelo meu próprio filho. Mas penso também na força que encontrei quando julguei não ter mais nada. Na dignidade que recuperei quando aprendi a lutar por mim. Na segunda oportunidade de amar que encontrei quando deixei de aceitar migalhas. A minha nona italiana costumava dizer: Alice, o diamante não volta a ser carvão. É a pressão que transforma o carvão em diamante. Na época, eu não compreendia. Hoje, eu entendo. Eu sempre fui um diamante. Apenas precisei de pressão suficiente para me lembrar disso. Henrique acorda, abre os olhos e sorri ao ver-me. Bom dia, minha rainha. Bom dia, respondo, beijando-lhe a testa. Hoje é sábado. Daqui a pouco, a Sofia e o Pietro chegarão para o almoço. O Rodrigo irá trazê-los, e talvez fique também, se eu o convidar. Vamos fazer massa juntos. Vamos rir. Vamos criar memórias novas, que não estejam manchadas pelas antigas. É uma vida perfeita? Não. A dor ainda sussurra às vezes. Os pesadelos daquele cubículo sem janelas ainda me visitam. Mas é a minha vida.
reconquistada, vivida nos meus termos. E depois de tudo, isso não é apenas suficiente. É tudo. Esta é a minha história. Uma lembrança de que, por mais forte que seja a pressão, nunca é tarde demais para recuperar a própria dignidade. Nunca é tarde para nos lembrarmos de que somos feitos de diamante.